Venho aqui compartilhar com vocês uma experiência edificante que Deus proporcionou em minha vida para que vocês entendam que o Evangelho é algo sério que precisamos saber viver na terra para poder desfrutar no céu. Vamos ler Apocalipse 20, 10 a 15. E o diabo, que os está desencaminhando, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. As eras. 11. E vi um grande trono branco e aquele que está sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não foi encontrado lugar para eles. 12. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se rolos, e abriu-se outro rolo, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo a sua funciona. 13. E o mar entregou os mortos nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos neles, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O que vou revelar através da minha experiência pode mudar a sua vida porque mudou a minha. Isso me fez viver de forma diferente e pensar de forma diferente em relação aos mistérios ocultos do Senhor. O termo que irei expor aos ouvintes é a triste realidade do inferno, é o que as pessoas ignoram e o que muitos pensam de forma polêmica e é o que muitos debatem. Ouvimos pessoas dizerem que o inferno está aqui na terra e outros dizerem de forma brincalhona que o inferno é a minha casa. Não podemos comparar nenhum lugar da terra com o inferno. A triste realidade deste lugar é horrível. Isso é mais real do que você. Eu mesmo, nascido no Evangelho, tinha um conceito errado do que é o inferno, apesar de ter recebido a palavra. Eu tinha um conceito errado deste lugar, mas pela grande misericórdia de Deus, o Senhor me mostrou a triste realidade deste lugar. Não podemos compreender o inferno porque a palavra tem que ser discernida espiritualmente. Temos que entender a Bíblia espiritualmente. A pessoa que não consegue compreender a verdade é porque sua mente está cega. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não lhes brilhe. Você pode perguntar por que e para que existe o inferno? Quando o Senhor me trouxe à vida depois de ver este lugar triste que condenava as pessoas, o Senhor me falou claramente sobre as coisas que estão neste lugar. As almas entram neste lugar automaticamente em meio ao tormento se não aceitarem a verdade. O Senhor me revelou 4 princípios da razão do inferno. A primeira razão para o inferno é que ele é um lugar de punição. Mateus 25, 31 a 42. Mas quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separe os uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estão à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 41. Então dirá também aos que estão à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, no fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. O segundo princípio é que o inferno é um lugar de arrependimentos. Cada uma das almas que aí estão se lembra de tudo o que cometeram na terra. Terceiro, é um lugar de orações não respondidas. Qualquer oração feita por sua família que está na terra após sua morte não poderá mudar seu estado no mundo espiritual. Se um homem vive em pecado e quando morre, ele não deve pensar que Deus vai tirá-lo do inferno por entristecer a Deus. Todos os que são culpados diante do Senhor serão atormentados porque isso está na Bíblia. Quarto princípio, o inferno é um lugar de separação eterna. Separação porque ele estará eternamente separado da presença do céu. Existe um grande abismo entre o céu e o inferno. Este abismo é simbólico e este abismo representa o pecado e nunca permitirá que o homem pecador entre no céu. Ele estará separado de Deus para sempre. Eu tinha um conceito muito errado sobre esse lugar. Deus havia falado com minha vida. 3 vezes Deus ministrou minha vida para que eu jejuasse por 25 dias. Não me senti preparado porque nunca fiz 25 dias de jejum. A primeira vez que Deus falou comigo foi através de um homem de Deus usado por Deus. Ele não me conhecia. Ele sabia que eu estava nesta igreja porque Deus havia revelado a ele. Ele me ligou e disse: Você, jovem, é ignorante. O Senhor quer falar com você esta noite. Deus está chamando você para jejuar por 25 dias. Você não deve comer nem beber líquidos porque Ele ministrará a sua vida. Ele revelará algo maravilhoso. Você tem que fazer o jejum.
Fiquei totalmente confuso. Não fiz 25 dias de jejum. Eu nunca tinha passado por isso. Eu estava preocupado. Conversei com o pastor que nunca jejuei assim. Aguentei 2 ou 3 dias acompanhando alguns irmãos, mas nunca 25 dias. O pastor me disse: Deus irá ajudá-lo de algumas maneiras se ele estiver chamando você para fazer isso. Quando ele me disse isso, comecei a jejuar. De muitas maneiras, o Senhor tratou da minha vida. Ele enviou um profeta e um servo para me contar, mas eu não quis. Mas uma noite o Senhor me chamou com uma voz poderosa e me disse: Tolo, me obedeça. Quando ouvi aquela voz de Deus, humilhei-me para obedecer a palavra. Preparei-me para estes dias para decidir fazer esses jejuns. Deus preparou tudo para uma sala grande com ar-condicionado para eu orar. Deus tocou o meu pastor e o pastor disse que eu poderia jejuar lá. Sinto que este jejum vem de Deus. Dou glória a Ele embora não me sentisse preparado. Eu estava preocupado. Eu estava cheio de medo e o Senhor estava preparando tudo. Minha mãe veio falar comigo sobre isso rápido. Ela me disse: Você fará isso rápido, pois vem do Senhor. Sonhei que você estava cheio de bênçãos. Depois disso, o Senhor revelará grandes coisas para a sua vida. Havia dúvidas em minha consciência e não houve resposta. Eu tinha essas dúvidas há muito tempo no meu coração. Fiquei com medo de dizer isso. Essas dúvidas me confundiram. O pastor me disse: Deus preparou sua misericórdia para a sua vida e preparou este dia. Preparei meu corpo e minha vida. O pastor me entregou a chave e entrei naquele recinto. Já na primeira noite o Senhor me disse: Quando você entrar no quarto, não fale com ninguém nem com sua mãe. Se ela vier desesperada ligando para te ver, você fechará a porta deste lugar. Estarei com você todos os dias. Não abra para ninguém. Lembro que entrei neste lugar. Guardei a chave no bolso. Peguei minha Bíblia. Peguei meus livros. Quando cheguei lá, fechei a porta e orei ao Senhor. No primeiro dia e no segundo dia minha mente girou e girou. Eu pensei: como isso vai ser? Como vou começar? O que vou dizer? Qual é o propósito para mim? Os dias 4, 5, 6 e 7 foram batalhas terríveis. Os dias foram batalhas demoníacas. O diabo me deu dor na perna. Isso me deu dor no estômago. Eu disse: acredito que não poderei continuar. Mas desde o primeiro dia que entrei, Deus começou a me revelar todos os versículos da Bíblia que falavam de inferno. Todo tipo de versículo que revelava o motivo do inferno, e aqueles textos martelavam em minha mente e pensei: porque toda vez que o Senhor abria a Bíblia, o texto inteiro revela o inferno. Comecei a dizer: Senhor, o que você quer me dizer? Estou preocupado com o que você está me revelando. No sétimo dia, comecei a suar frio. Eu me senti tão mal. Eu disse ao Senhor: Senhor, hoje vou pegar um versículo da Bíblia que me dê um sinal que me diga que tenho que dar aos irmãos. A mente do homem é muito astuta. Como eu sabia que o Antigo Testamento quase não fala de inferno, disse ao Senhor: vou abrir a Bíblia ali em alguma parte deste texto. Você tem que falar comigo. E fechei os olhos e abri a Bíblia no livro dos Números, exatamente onde diz que Corá liderou uma revolta contra Moisés. Ele morreu, junto com todos os seus conspiradores, quando Deus fez com que a terra abrisse a boca e o engolisse tudo o que lhes pertencia. Números 16 e 31 a 33. Quando li isso, comecei a imaginar as pessoas que vivem em carne e osso caindo no inferno. Eu não poderia imaginar porque já tinha lido Marcos 9:43, e se a sua mão te escandalizar, corte-a. É melhor você entrar na vida aleijado, do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca será extinto. Todas essas situações voltaram à minha mente e eu disse: Deus, como deve ser terrível para essas pessoas caírem vivas no tormento. Esta é uma tremenda tragédia. No dia 7 o Senhor me levantou do chão. Eu estava inclinado e chorando e disse: Senhor, se vou terminar este jejum aqui morto, terminarei. Ok, você quer que eu não saia na noite deste dia? Eu estava dormindo e de repente senti um tremor no corpo. Comecei a ter essa visão. Não sei se estava acordado. Não sei se estava dormindo. Uma luz brilhante, mais forte do que qualquer luz na terra, uma luz que me cegou, estava ali. De repente, dentro daquela grande luz, comecei a ver um personagem suspenso no ar a cerca de 60 centímetros do chão e com as mãos abertas. Quando vi isso, perguntei: quem é essa pessoa? Eu entendi que ele era um anjo. Eu disse: um anjo do Senhor. O Senhor me trouxe aqui para me mostrar um anjo. Quando a luz se apagou, vi um anjo muito lindo. Eu nunca tinha visto o rosto de um anjo precioso. Seus cabelos eram como ouro e aquele anjo me olhava com muita ternura.
Seus olhos eram azuis. O rosto era tão lindo e tão limpo. Ele olhou para mim com ternura e sorriu. Ele tinha um cinto de ouro que cruzava seu peito e um cinto de ouro em volta da cintura tinha uma espada guardada na bainha. A espada brilhava e parecia que ele havia tirado do fogo no forno. Ele tinha uma sandália que brilhava como ouro e seus pés pareciam fogo e saíam como fogo. Ele estava no ar. Ele foi abaixando lentamente até se aproximar de mim e dizer, Samuel. Quando ele me chamou pelo meu nome, isso me assombrou. Ele disse, fui enviado a você. De repente, em sua mão esquerda havia uma taça de ouro e em sua mão direita, uma colher de ouro e ele disse, abra a boca. Eu tenho que dar isso para você. Ele colocou a colher no copo e tirou um líquido que parecia suco. Abri a boca e ele me deu a primeira colherada. O sabor era como mel e o anjo disse, mais 2. Ele me deu mais 2 colheradas. Tomei as 3 colheradas. Eu ia pedir a ele para me dar um pouco mais. O anjo desapareceu diante de mim. Percebi que estava na sala e disse, Senhor, envia um anjo. Comecei a chorar e dar glória ao Senhor e disse ao Senhor, este é um dos anjos que você me trouxe aqui. Você enviou um anjo para me fortalecer. Eu te dou a glória. Então, todos os dias, a partir do 8º dia, foram dias de rendição. Chorei como nunca, me humilhei quando menino. Parecia que eu voei no ar. Eu chorei e orei lá. Não parei de orar. Percebi que as horas passaram e continuei orando e orando. Aquele líquido do céu transmitiu à minha vida um desejo de entrega. Intercedi pelo mundo e orei por muitas pessoas que me vieram à mente pelas suas muitas dificuldades. Glória ao nome do Senhor. Depois de 3 dias, às 11 horas da manhã, levantei-me estranho. Tive uma sensação estranha de que algo iria acontecer neste dia. Fiquei preocupado e andei pela sala e disse, algo vai acontecer. Essa espera pelo que vai acontecer veio ao meio-dia. Ajoelhei-me e comecei a sentir algo estranho. Comecei a sentir frio nos pés. Aquele frio passou e desapareceu de repente e eu disse, o que é isso, Senhor? Imediatamente coloquei meu rosto no chão e numa visão comecei a me ver quando tinha 3 ou 4 anos brincando em casa com meu irmão. Eu me vi crescendo e logo percebi que era adolescente com meus amigos da escola. Eu me vi andando pelas ruas da cidade, quando ia para a escola, quando ia para a catequese, quando ia para a turma de adolescentes, e para a turma de jovens. Todas essas fases foram passando. Chegou a hora quando eu tinha 14 anos. Fui morar fora da minha casa na cidade de uma tia. Eu já havia deixado o Senhor. Caminhei com meus amigos para lugares seculares. Minha vida foi degradada. Comecei a conhecer as coisas do mundo e me encontrei nessa fase. Naquela época, quando saí de casa, comecei a viver longe de Deus. Essa fase passou pela minha vida e eu cheguei quando todas essas fases passaram até quando me tornei filho de Deus. Chorei ao abrir os olhos e lembrar daqueles momentos tremendos e difíceis de miséria quando era viciado em bebidas e drogas. Esses momentos de vaidades impressionaram minha mente. Eu disse, Senhor, você está me lembrando de cada momento da minha vida passada. Olhei para o relógio. Já eram 5 da tarde e fui me ajoelhar em cima de uma poltrona e meus pés começaram a doer e meus ossos tremeram. Eu me vi parado em uma passarela. Eu queria tirar minha vida naquele dia. Cristo do céu me chamou de volta ao Evangelho. Entreguei minha vida novamente em seus braços. Eu vi quando o Senhor me libertou. No dia em que eu estive naquele lugar eu não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas o Senhor ainda estava me alertando. O Senhor me revelou, enquanto você estava ali, havia um grupo de anjos lutando por você. Eu vi um imenso demônio saindo do meu corpo. Aquele demônio me mantinha viciado em bebidas e drogas e naquele dia saiu da minha vida porque entreguei minha alma a Cristo. Naquele dia me reconciliei com meu Senhor. Quando Deus mudou minha vida neste dia, o Senhor estava lá comigo e eu não sabia. Quando acordei comecei a chorar. Eu disse, quando me entreguei, acreditei que simplesmente estava lá, mas você estava comigo. Você estava olhando para mim e eu não sabia que você, o Senhor, estava perto de mim. O Senhor estendeu suas mãos para que eu ouvisse sua voz quando ele me disse, fiz isso porque amo você. No momento em que tive aquela visão, de repente voltei ao meu corpo. Aquele frio subia lentamente até minha cintura. Foi uma sensação estranha porque senti dores nos pés e nos joelhos. De repente, senti que meu coração estava acelerando. Meu coração acelerou fortemente. Então meu batimento cardíaco começou a diminuir. Encostei-me no sofá. Coloquei meu rosto na mão direita. Minha mão esticada para baixo e o frio atingiu meu pescoço e eu vi a última batida do meu coração. Quando deu minha última batida,
Ouvi um estrondo em meu ouvido. Eu disse que isso aconteceu comigo porque senti que meu coração não batia mais. De repente, tentei falar. Lembrei-me do irmão que cuidava da igreja. Quando quis ligar para ele, minha língua grudou no palato. Eu não conseguia abrir a boca porque estava presa. Eu disse que isso aconteceu comigo. Algo aconteceu comigo aqui. Não entendo porque o frio gelou todo o meu corpo. Não entendi que era o frio da morte. Deus me permitiu provar a morte para que eu entendesse que a morte é assim. Naquele momento eu vi tudo. De repente fiquei inerte. Comecei a ouvir Samuel Hernandes. Um homem estava encostado ali. Ouvi cavalos trotando no ar. Eles deixaram o fundo da terra. Aqueles cavalos relinchantes vieram em grande velocidade. Por um momento pensei que fosse alguém assistindo televisão, mas disse que não poderia ser porque estava vindo pelo ar. De repente olhei por baixo da porta do recinto onde estava. Os cavalos estavam ali na frente da porta e embaixo da porta havia chamas acesas. Uma chama começou a queimar do outro lado. Quando vi isso pensei que era um fogo alto que ardia. Ouvi como a grama queima como uma montanha queimada por chamas fortes e disse: o que está acontecendo neste fogo? Enquanto estiver aceso morrerei aqui queimado. Que incêndio está acontecendo? Por favor, alguém me explique. Tentei gritar mas minha boca não abriu e a chama estava do outro lado e de repente a chama começou a entrar por baixo da porta. Percebi que não era um fogo qualquer porque não queimou a porta de madeira e muito menos fumaça. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? Por um momento pensei que minha mente estava me traindo enquanto eu falava tantas vezes sobre o inferno. Senhor Deus, para onde irei? De repente, das chamas veio uma voz trêmula. Eu senti como se as paredes estremecessem. Senti meu corpo estremecer. Ouvi uma voz poderosa que chamou meu nome Samuel. Quando aquela voz me chamou, me senti pequeno. Eu senti que não valia nada. Eu me senti insignificante. Era uma voz poderosa e às vezes uma voz doce. Aquela voz tirou algo terno do meu coração. Eu disse: Senhor, o que aconteceu comigo? De repente, uma voz me disse: eu sou Jesus de Nazaré, aquele que se entregou por você na cruz do Calvário. Eu sou o Cordeiro sacrificado. Eis que vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da vida e da morte. Tenho autoridade no céu e na terra. Samuel, venho aqui revelar para você. É por isso que você foi trazido aqui. Vim aqui porque queria revelar a vocês um conceito que estava errado no coração. Eu iluminarei seu pensamento em seu coração enquanto estiver no mundo espiritual. Quero que você entenda porque usarei você como instrumento para revelar ao mundo e os povos e as nações que existe um lugar de tormento, que existe uma triste realidade, um lugar onde o homem pecador viverá em tormento para sempre. E eu disse: como está, Senhor? De repente, uma força entrou em meu corpo e fiquei ao lado daquele fogo. Senti fogo enquanto suava. Senti o calor, mas não me queimou. Eu tinha medo e não queria tocar naquela chama. Essa chama estava perto de mim. De repente senti a mão delicada do Senhor que tocou meu ombro e me disse: Samuel. O Senhor passou sua mão na minha frente e sua mão foi ligada à chama. Eu não conseguia ver exatamente seu rosto. Seu rosto é resplandecente. A figura de sua mão foi convertida em chama e passou na minha frente e fez um sinal e ele disse: olhe. E quando olhei para a direita fiquei surpreso com o que vi. Nunca pensei que veria isso. Eu me vi exatamente onde havia caído. Eu estava com o rosto, a mão direita e a esquerda caídas e nesse momento quando me vi, fiquei com medo. Eu disse: Senhor, como é que estou aí? Como posso te ver como aconteceu comigo, porque me vejo lá e me vejo aqui? O Senhor me disse esta palavra, porque esse não é Samuel. Samuel é este que está aqui porque morri no lugar da sua alma e esta é a sua alma no mundo espiritual. Filho, quero que você entenda que existe um mundo espiritual que ignorou essa alma que é você, Samuel. Não morri pelo seu corpo para que muitos admirem esse corpo, para que muitos cuidem do corpo, para que muitos pensem e cuidem apenas do corpo e não pensem na alma que vale muito para o filho. Que aproveita-se um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu morri por você na cruz por sua alma. Eu não morri pelo seu corpo. Meu pai lhe deu uma ordem e ele voltará ao pó. Quando a sua alma ocupar um lugar no meu reino, eu lhe darei um novo corpo para a sua alma, um corpo glorificado como o que eu tinha quando saí do túmulo. E eu disse: Senhor, o que aconteceu comigo? O Senhor me disse: isso é o que acontece quando uma pessoa morre. Então fiquei desesperado e disse: não, Senhor, como é que estou morto quando você não disse que eu iria morrer? O que aconteceu, Senhor? O Senhor disse: não, filho.
Tenha paz. Ele tocou meu ombro e uma paz sublime entrou em meu coração. Ele me disse: você não vai morrer. Seu corpo não está morto. Eu dei vida ao seu corpo para que ele não morra. Seu coração continua batendo. Irmãos, não sei por que o homem está tão apegado a esta vida. Não sei por que o homem se apega tanto às coisas deste mundo. Eu me senti mal quando ele me disse que eu havia morrido. Não sei por que o além se apegaria tanto a este corpo. Paulo disse: quem me livrará deste corpo de morte? Eu me senti mal e Jesus tocou meu ombro e me disse: paz, seu corpo continuará vivendo.